A paz do Senhor Jesus, acredito que você tenha acessado esse vídeo por conta do tema, se interessou pelo assunto, e esse é um breve testemunho que eu quero contar, porque eu acredito que algumas pessoas podem estar passando ou passa por isso em alguma situação, e eu vivi essa experiência com Deus e eu quero compartilhar com vocês, e desde já eu agradeço por você me permitir entrar na sua casa. Espero que esse vídeo venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E este é o relato que eu tenho para contar hoje. E geralmente eu gravo vídeos de mensagens, de louvores. E eu senti de estar contando este testemunho porque eu acredito que tem pessoas que precisam escutar esse testemunho e ser edificado por esta experiência que eu tenho vivido com Deus. E isso não foi agora, né? Isso foi há 18 anos atrás. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Monte Moriá e eu estava recém-convertido em 2008. E por que eu falo que eu estava recém-convertido? Porque eu sempre fui criado na igreja, porém na minha pré-adolescência ali eu me afastei, fiquei alguns anos afastado, mas na minha adolescência para a juventude, já aos meus 16 anos, eu retornei. Então eu fiquei um período de 4 a 5 anos afastado, mas com 16 anos eu volto e volto naquele primeiro amor, né? Volto buscando muito a Deus, intenso, orando, jejuando e com sede da palavra, com sede de louvar a Deus, de servir a Deus. Graças a Deus, eu sempre fui um membro da igreja, bem assíduo, bem participante, desde o início da minha caminhada. E, claro, não me era dado tanta oportunidade porque eu não tinha preparo suficiente para isso, eu não tinha bagagem, eu não tinha caminhada suficiente para estar ali trabalhando, atuando na igreja de forma em obras mais, vamos dizer assim, espinhosas, como nós falamos no vocabulário cristão, né? Porém, eu, mesmo com a minha pouca experiência, eu já era uma pessoa bem assídua e bem envolvida na igreja, naquilo que me era colocado fazer, eu sempre procurei fazer com excelência, com amor, com bom grado e de todo o meu coração, porque a Bíblia manda, né? E assim eu agia, eu atuava. E nesse período que eu estava recém-convertido, eu estava buscando muito nos montes, nas orações, na minha igreja de manhã, que até hoje essa oração ela existe de 8 às 9 diariamente. E eu sempre ali buscando, mas eu sentia também a necessidade de desenvolver na palavra, primeiramente conhecer a palavra. Então tinha muitas coisas assim coisa de recém-convertido mesmo, né, que a gente vai lendo ou que a gente vai escutando e o que acontece, a gente não entende nada. Então eu lembro que eu fui falar com a minha liderança. Por que aconteceu isso? Mas por que Jesus fala isso? Mas por que num período do rei tal, no período do rei Ezequias, no período do rei Josias? Então eu tinha muitos questionamentos e a minha liderança falou, você tem que ir lá em Gênesis. Você tem que começar de Gênesis para entender o porquê que este rei, o porquê dessa história, já lá na frente está falando sobre isso. E eu confesso que eu não gostava de escutar isso, porque era frustrante, né? Porque era muita coisa que eu ia ter que ler para ter apenas uma resposta ali que eu precisava. E eu insistia muito com a minha liderança, mas louvado seja Deus que este foi o conselho que eu recebi. E a partir de então eu comecei a ler
a Bíblia diariamente. E eu confesso que no começo eu não gostava muito, não. Eu não gostava daqueles momentos de genealogia ali, de Gênesis. Eu não gostava daquele período ali da criação, porque para mim eram coisas que eram muito redundantes. Mas aos poucos a minha alma foi desejando conhecer a palavra. E eu quero abrir um parêntese antes de falar da grande experiência que eu tive de ter ali um combate diretamente com um demônio, porque eu desde criança fui criado na igreja, porém eu já percebia uma certa perseguição, uma certa opressão da parte do demônio para com a minha vida. Porque eu lembro que por muitas vezes, assim, se eu tivesse em uma família, eu tava ok. Mas se eu ficasse 5 minutos sozinho em um cômodo da minha casa, eu já sentia aquela presença que não era de Deus e não era de uma pessoa também, mas era de um ser. E eu tenho certeza que era um demônio que ficava ali me rodeando, né, para os seus propósitos, a fim de cumprir os seus propósitos, a fim de me direcionar, de se apoderar da minha vida, da minha história, desde a minha infância. E só que eu nunca contei isso para minha mãe e para meu pai. Embora eu tenha sido criado na igreja, eu nunca contei. E houve um período que minha mãe, ela começou a me deixar mais em casa e ia para a igreja. E aí, antes das pessoas começar a massacrar ou comentar aqui sobre essa atitude da minha mãe, não tem o que se falar. Houve por muitas das vezes a necessidade, ou vamos dizer que ainda que tenha sido uma displicência, mas fato era que minha mãe às vezes ia, por muitas vezes aliás, ia para a igreja e eu comecei a ficar mais em casa alguns períodos. E a minha mãe, ela deixava tudo bem assim explicado, né, como eu tinha que me portar na ausência dela. E eu lembro que minha mãe era muito rígida comigo e nada podia sair do controle, eu não podia fazer bagunça e eu era bagunceiro. Eu sempre fui uma criança muito, sabe aquela famosa criança que faz muita arte, né? Então era certo minha mãe chegar, alguma coisa tá quebrada, alguma coisa no armário estava mexido de comida, ou às vezes era um momento que eu ia mexer nas coisas que não podia, sabe? Mexer na ferramenta, mexer nas tomadas, e aí sempre quando a minha mãe chegava tinha ali um problema para ela resolver, porque eu era esse tipo de criança e adolescente. Então a minha mãe, ela sempre deixava tudo bem assim explicado, né? Me deixava vendo televisão, me deixava me orientava no que eu tinha que fazer enquanto ela estivesse fora. Basicamente era ficar quieto, se comportar, aquela coisa que mãe fala para criança. E ok, ela ia para a igreja, ficava trancada dentro de casa, que era um período assim, vamos dizer, de 40 minutos da hora que ela saía para a hora do meu pai chegar do trabalho. Então eu ficava ali uns 40 minutos sozinho. Só que às vezes meu pai, ele não vinha direto do trabalho para casa. Ele às vezes passava em algum lugar ou atrasava alguma coisa no trabalho dele e ele não chegava em casa naquele combinado de 40 minutos, vamos dizer assim. Naquele tempo de 40 minutos. E aí o que acontece? Eu ficava muito tempo sozinho. Já houve vezes do meu pai não chegar e a minha mãe chegar. Então eram 2 horas de culto, como na maioria das igrejas evangélicas. E eram 2 horas que eu ficava sozinho.
E nesse período eu lembro que eu comecei a, a sentir essa presença desse demônio com mais força, com mais manifestação. Então, assim, ele nunca se apresentou claramente para mim nessa época, mas eu via vultos, eu via algo correndo, quando eu não sentia muito forte aquela presença perto de mim. Então eu lembro que nessa época eu comecei a arrumar a casa, a lavar a louça, a arrumar minhas gavetas. Eu comecei a inventar coisas dentro de casa para eu não sentir aquela presença, para eu não perceber aquela presença perto de mim. E durante um bom tempo foi assim. Agora eu fecho parêntese, porque passou-se um tempo, os meus pais vieram a se separar, a minha rotina mudou um pouco. E aí foi quando eu, já um pouco maior, cerca de 4 anos depois, eu venho me afastar de vez, fico afastado alguns anos, retorno para a igreja em 2008. E em 2008 eu começo intensamente a buscar a Deus e mergulhar na palavra. Então eu volto pro ponto lá do início da história, quando eu comecei a contar para vocês. E eu lembro que, partindo desse momento em que eu comecei a buscar a Deus na palavra, esse demônio que lá na minha infância me visitava, ele voltou a se apresentar. Então, por várias vezes, eu lendo a Bíblia no meu sofá, à noite, que eu tinha um costume de chegar da igreja, fazer minhas coisas, jantar e tal, e no final do dia eu tinha o hábito de ler a Bíblia, porque eu estava nesse propósito de entender as histórias futuras lá de Israel, ou até mesmo do próprio Jesus no Novo Testamento, mas para isso eu precisava ter o contexto lá do Antigo Testamento, do Pentateuco e tudo mais. Partindo disso, eu começo a ser visitado com mais frequência por essa presença. E eu lembro que assim, eu li a Bíblia, e quando a gente está lendo, a gente está com os olhos para baixo, olhando para aquele livro, né, para a Bíblia, e ali eu comecei a ver aqueles vultos constantemente. E aquele medo que eu sentia na infância, ele voltou a se apresentar para mim agora, eu já maior, em 2008, e aquele demônio, ele conseguia fazer eu paralisar. Eu ficava com tanto medo que eu tinha mania de ler falando, né, com a boca ali, o que eu estava lendo, eu ia pronunciando. E eu lembro que daqui a pouco eu começava a falar mais baixo, e aí eu pegava a Bíblia bem devagar e eu pegava a Bíblia bem devagar, fechava e colocava debaixo do travesseiro. E no outro dia a mesma coisa, eu pegava para ler, daqui a pouco eu começava a sentir aquela presença, daqui a pouco aquela presença começava a se manifestar em vultos, eu percebia que ele estava ali, atuando, me rodeando, e eu fechava a Bíblia e botava debaixo do travesseiro e ia dormir. Isso começou a acontecer de forma corriqueira, era rotina isso acontecer. E, obviamente, isso começou a atrapalhar o meu entendimento, começou a atrapalhar meu entendimento e o meu avanço, o meu crescimento naquilo que eu compreendia, né? De Bíblia, de Evangelho. E isso tudo, eu sempre fui muito assim, sabe? Muito passar essas coisas sozinho. Não comentei com ninguém. Eu não sei porque até hoje eu nunca comentei isso com ninguém, mas era algo já entre eu e Deus e essa batalha. E eu lembro que quando houve um dia que eu continuei lendo, comecei a ler, aliás, e aí
essa presença se aproximou. No sentido assim, eu comecei a sentir muito forte. Só que nesse dia, eu determinei que eu não ia parar de ler. E aquela presença ela foi se manifestando de forma mais forte. E eu já não estava mais lendo nada. Preciso confessar para vocês. Mas eu falei, eu não vou parar de ler. E ali eu estava falando, e Deus disse a Abraão, já não era nada do que estava escrito ali, mas eu estava mostrando para o inimigo, ali recém-convertido, que eu não ia parar. E aí, não satisfeito, aquela presença começou a se materializar em vultos, como antigamente também. E o vulto passou para lá. E eu já estava com mais medo ainda. O vulto passou para minha direita, depois passou para minha esquerda. Isso tudo diante dos meus olhos e eu com os olhos focados na Bíblia. Eu estava vendo aqueles vultos passar, mas eu determinei que eu não ia parar. E até que houve um período que aquele vulto ele voltou a passar na minha frente. Só que quando ele passou na minha frente, ele não foi adiante, ele parou na minha frente. E nessa hora eu confesso que eu gelei, eu me arrepiei todo. E eu só tinha uma opção, que era que eu não queria naquela hora. Eu tinha que levantar os olhos e olhar o que foi que parou na minha frente. E aí quando eu parei e levantei os meus olhos, aquele demônio ele se materializou como se fosse um gato preto assim armado para pular em cima de mim. E eu estava com muito medo. Eu fiquei ali uns 5 segundos paralisado, sem saber o que fazer, sem saber como eu ia agir. Mas naquela hora veio uma autoridade de Deus sobre a minha vida. E eu acredito que já era resultado da busca nas orações, na minha igreja, no monte, na busca pela palavra, até porque eu já tinha lido o suficiente para entender do poder de Deus. E eu pronunciei essas palavras, eu falei, Satanás, eu comecei a ler a Bíblia e desde quando eu comecei a ler você está se apresentando querendo me afrontar. E todo dia você visita e eu fecho a Bíblia e paro de ler. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje eu não vou parar de ler a palavra de Deus. E você vai sair da minha vida hoje. Em nome de Jesus, saia, porque eu não vou parar de ler a palavra. E naquela hora aquele gato ameaçou pular em cima de mim, só que quando ele pulou, ele se tornou uma fumaça e desapareceu para a glória de Deus. Então ali houve uma autoridade de Deus na minha vida, onde eu expulsei aquele demônio e nunca mais aquele demônio se apresentou. Hoje eu entendo, o porquê da fúria do diabo em eu ler a palavra, não só porque a gente tem que ler, mas porque eu viria futuramente, que é nos tempos atuais. O gatinho tá espirrando aqui, o gatinho aqui de casa. Nos tempos atuais eu exercito o ministério da palavra. Atuei também na minha igreja no Ministério da Libertação e com isso ele lá atrás já tentava impedir, tentava me intimidar. Então eu quis deixar esse relato para vocês, porque talvez vocês estejam passando pela mesma coisa e também porque talvez vocês vão viver a mesma obra que Deus tem na minha vida, provavelmente Deus também tem na vida de vocês. E desde agora o inimigo ele já tenta impedir, já tenta paralisar vocês para que vocês não vivam essa promessa, essa obra de Deus. Mas eu quero dizer que nada e nem ninguém
vai impedir a obra que Deus tem na sua vida. E que você, nesses momentos, não venha ter medo, mas que você venha buscar coragem, ousadia, autoridade na palavra e na presença de Deus, porque tudo que o inimigo quer é nos fazer sentir medo, porém, maior é o que está em nós do que o que está do mundo. Se você tem algum testemunho, se você viveu alguma experiência próxima disso, deixa aqui nos comentários. Vamos ser instrumento para os outros de edificação, para que assim nós venhamos continuar sendo bênçãos uns para os outros. Amém? Eu vou terminar esse vídeo por aqui para a gente não se prolongar muito, mas se vocês se identificaram com esse tipo de assunto, conteúdo, coloca aqui nos comentários que eu preciso saber se eu devo continuar com esse tema. E fica à vontade para deixar seu depoimento também, porque é importante para outras vidas que vão ler e para mim também, para que eu venha ter um feedback, para que eu venha também saber, né, que o inimigo ele não inventa nada, ele fica copiando, ele fica usando estratégias antigas, mas a gente tá aí, graças a Deus, para ser bênção um para os outros e desmascarar, desfazer, por meio da pessoa de Jesus, o Espírito Santo, desfazer as obras do diabo. Amém? Fiquem com Deus e que eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Até a próxima.